Fala aí rapaziada, Gabriel Souza da BBN por aqui. Já deixa aquele likezão no vídeo e bora para as notícias de hoje. Amigos, e o próximo grande show que nós teremos no cenário vai ser o New York Pro, e além de termos Rafael Brandão na categoria Open, teremos um confronto extremamente interessante para assistirmos na categoria Classic Physique também. Diego Galindo, o colombiano que vive no Brasil e é o atual top 6 Classic Olympia, contra Niall Darren, atual top 5 Classic Olympia e que para muitos tem tudo para brigar pelo título do Olympia no futuro. Lá na mídia gringa, muito se espera sobre esse embate, mas aqui no cenário nacional pouca gente ainda está falando sobre isso. Vamos começar falando um pouco sobre o Diego Galindo. Rapaziada, por viver aqui no Brasil, obviamente que nossa torcida nesse confronto é para o Diego, e ele, como é patrocinado pela Integral Médica, a gente já viu ele pessoalmente com uma certa frequência, e podemos dizer que o Diego impressiona por vídeo, mas pessoalmente ele impressiona ainda mais. O cara parece que não tem pontos fracos no shape, e além de posar muito bem. O Diego Galindo é um cara que chocou o mundo no último Olympia ao ficar com o top 6 na Classic, superando grandes nomes como Menegatti, Logan Franklin e muitos outros. E ele promete apresentar um shape renovado nesse New York Pro, que na minha visão foi uma estratégia muito boa ele decidir fazer esse show, porque o Niall vem sendo muito hypado aí como um futuro candidato ao título da Classic Olympia. Agora imaginem se o Diego vence o Niall nesse New York Pro. Automaticamente a moral do Diego dispara para subir posições aí no próximo Olympia, vencendo aí um rival direto que está apenas uma posição acima dele no grande show. Por outro lado, o Niall parece ter evoluído demais desde o último Olympia, e por ser um atleta aí bem mais alto que o Diego Galindo, a tendência é que inicialmente o Niall chame mais atenção pelo seu frame, e as armas do Diego Galindo contra ele serão a harmonia do físico e tentar chegar mais condicionado do que ele. Rapaziada, vai ser uma batalha bem interessante para a gente assistir, né, nessa Classic Physique do New York Pro. Niall Darren, que para muitos gringos aí pode ser o sucessor do Ramon no futuro da categoria Classic Physique, contra o incrível Diego Galindo, que tem um físico extremamente completo. Opine aí, quais são as suas expectativas para o confronto entre esses dois grandes atletas da Classic? Deixem aí nos comentários e vamos para o próximo tema desse vídeo. Agora, falando sobre a categoria Open, vamos falar sobre o Rafael Brandão. Meus amigos, a cada vídeo de atualização que o Brandão posta, temos mais certeza que ele estará no caminho certo para apresentar um shape incrível no New York Pro. O Brandão está jogando o jogo do condicionamento e provavelmente deve subir muito mais seco que aquele shape do Arnold Ohio agora no New York Pro, né, meus amigos? Como vocês podem ver por esse vídeo postado aí pelo Brandinho no seu feed, a gente já nota que ele está trazendo um nível de detalhamento muscular que a gente não viu nele na reta final daquela preparação para o Arnold Ohio. E se tudo correr bem na finalização do Brandão, ele tem tudo para disputar o título dessa competição, né? Que é o New York Pro, e vale lembrar também que além do New York Pro, o Brandão na semana seguinte fará o Pittsburgh Pro também. Bom, e os principais rivais do Brandão em ambos shows estão vindo fortes para a competição. Primeiro, o Michal Krizo, que vem atualizando com frequência nas redes sociais, mostrando aí um shape enorme e muito seco também. O Krizo, que apesar de ser tão grande assim, no último confronto direto entre ele e o Rafael Brandão, o Krizo perdeu, meus amigos. Isso aconteceu no Olympia 2022, onde o Brandão foi top 10 e o Krizo top 12. No Olympia 2023, nenhum deles competiu, e no Olympia 2024 o Brandão pegou top 8, e o Krizo também não competiu nesse show e nem no Olympia do ano passado. Rapaziada, ou seja, no último confronto direto entre Krizo e Brandão, o Brandão levou a melhor. Então, em teoria, o Brandão chega como favorito contra o Krizo. Agora, outro rival que muitos imaginam que pode dar trabalho para o Brandão no show é esse cara aqui, o Tony Burton. Esse duelo rolou, né, lá em 2024 e deu o que falar no Arnold Classic Brasil, onde o Brandão ganhou do Tony Burton. Depois o Tony Burton foi reclamar ali, meio que dizendo que o show foi roubado, e aí o Brandão expôs ali uma polêmica do Tony Burton lá no banheiro da academia do Brandão, que virou meme na época do Tony supostamente entupindo ali o banheiro da academia do Brandinho. Mas enfim, meus amigos, fisicamente falando, o Tony Burton
assim como o Brandão, não é um cara que joga o jogo do volume, ele costuma sempre apostar aí na sua linha, na estética e na condição. E quando esse cara acerta 100%, é um atleta perigoso também. Mas acho que o Brandão no 100% vence o Tony Burton. Bom, e como anda essa reta final de preparação do Brandão para essas competições? Segundo o seu coach, né, o Cello, anda da melhor forma possível. Em recente podcast lá no Power Talk Pro, Cello mandou a real sobre quais mudanças podemos esperar no shape do Rafael Brandão para o New York Pro e o Pittsburgh Pro e reafirmou que Rafael Brandão vai apostar no jogo da condição. Confiram só o que ele disse. E no caso do Brandão, qual que é o foco que vocês estão trabalhando hoje? O que você identificou que ele precisa? Fala assim, agora as próximas competições ele anunciou, né? Pittsburgh e New York, né? Sim. O que vocês estão planejando para apresentar nesses dois campeonatos? Velho, é porque existem alguns jogos que eu poderia jogar no fisiculturismo, né? Existe gente que joga o jogo do tamanho, existe gente que joga o jogo da condição, sabe? São diferentes físicos que a gente pode buscar. O que eu tô buscando é a melhor versão do Rafa, sabe? Então, não adianta eu querer que o Rafa seja o maior cara do palco. Não faz sentido, velho. A gente tem Samson, a gente tem de quem Rafa já ganhou no passado, tudo bem que tem uma evolução monstruosa, mas independente, ele já ganhou quando o Samson já era mais pesado. No New York a gente tem Criso, que vai chegar seco com, sei lá, 150 quilos, sabe? Sim, sim. Então, do que adianta falar, não, Rafa, vamos tentar jogar o jogo do volume e botar você grandão no palco? A ilusão que vai dar é um cara gordo, pô. Sabe, é um físico com uma linha legal, mas retido. Não vai ser o jogo dele. Né? A gente tem que lutar com as armas que a gente tem. Em 6 semanas, ou foi 8 que a gente teve no total assim, não dá pra eu querer focar em botar o Rafa grandão no palco. Sabe, eu quero a melhor versão com o que ele tem, com o que foi construído. Tendo dito isso, velho, o Rafa tá crescendo em preparação, sabe? Isso que foi muito louco, porque quando a gente começou, havia essa dúvida de qual campeonato. A gente tinha um calendário, podia ir pra New York, podia ir pra Pittsburgh, podia ir pro Texas, que nos daria um pouco mais de tempo, né, dentre outros. E, pensando no que seria melhor pra ele, né, eu tive que partir do entendimento de que o melhor Rafa, a melhor versão do Rafa, com o que ele tem agora, já é um Olympia Contender, sabe? O Rafa do Ohio, com o que ele tinha de massa muscular, mas com bom percentual de gordura, já qualificaria para Olímpia. Não necessariamente no Ohio, mas em aquele físico, entende? Em outros campeonatos. E... Pô, até me perdi agora. Enfim, e eu queria trazer realmente, tipo assim, a melhor versão que a gente pudesse do que ele já tinha naquele momento, mas ter tempo para evoluir pro Olímpia. Então, se a gente pensasse no Texas, por exemplo, que nos daria mais tempo entre o Ohio e o Texas, a gente poderia fazer um trabalho um pouco mais devagar. No entanto, o tempo de evolução que a gente teria do Texas pro Olímpia seria muito menor. Certo. Entende? Enquanto que se a gente conseguisse, né, isso eu precisava entender quando a gente estava ali na convivência, se a gente conseguisse um campeonato com um pouco mais de antecedência, a gente teria um espaço de tempo para o Olímpia que nos proporcionaria uma evolução maior para o Olímpia, que é o palco principal. Então, eu acredito muito no potencial do Rafa como um atleta Olímpia. Eu sabia que a vaga não seria o problema, né? Tudo bem, não é nada garantido, mas eu acreditava muito que é algo que a gente conseguiria. Pensando nisso, qual que é a melhor estratégia para chegar o melhor possível no Olímpia e assim, ou se manter a posição dele de oitavo do mundo, ou potencialmente ganhar colocações, sabe? Foi ganhar mais tempo pro Olímpia em si. Mas até então, até a gente realmente começar o trabalho, era uma incógnita. Sim. Tipo assim, a gente consegue fazer isso com mais velocidade para ter mais tempo pro Olímpia, ou a gente precisa mais tempo agora e menos tempo pro Olímpia depois. E as coisas aconteceram de uma forma, velho, que assim, eu falei isso algumas vezes e não é da boca pra fora, não é pressão, velho. O Rafa acordava de manhã de um jeito, pós-treino de um jeito, à noite era de outro. Tipo assim, no caso. Tava de manhã de um jeito, melhor de tarde, melhor à noite. Acordava no dia seguinte melhor, de tarde já tava melhor, à noite melhor, e por assim ia, né? Então tava numa crescente muito grande, o que é até assustador, né? Se você parar pra pensar, essa crescente assim, caramba. Mas eu vi que, tipo assim, a sinergia do trabalho tava muito boa, e a mentalidade dele tava muito boa. E essa mentalidade, velho, que você me perguntou, né? O principal, voltando a isso, né? A esse gancho assim. Você perguntou qual era o principal aspecto para um atleta no mais alto nível. Que eu disse que é a mentalidade, sabe? E tem coisas, velho, que eu tendo a dizer que a ciência não vai explicar. Entende? Então, assim, por mais que a gente pense em vias científicas para justificar hipertrofia em um cenário de extremo déficit calórico, com muita atividade, com muito desgaste, mas eu vejo que um cara, quando ele tá com a cabeça certa, velho, acontece, sabe? E, obviamente, não tô falando que ele vai ganhar massa muscular em um pré-contest, independente de como esteja a cabeça, como ele ganharia no off-season necessariamente. Né? Eu não tô aqui desafiando a ciência. Mas eu vejo na prática, velho, que a maneira como a mentalidade dele tava, sabe? A vontade que ele tava e está, o gás que ele tá e o quanto que ele tá acreditando no próprio potencial agora e no nosso trabalho em conjunto, tem trazido uma evolução que, velho, rede social não mostra. Sim. YouTube não mostra. Eu tava lá todo dia, sabe? Então eu vejo as pessoas assim, falando assim de tamanho, de volume, eu falo, velho, vocês não entendem nada, porque fisiculturismo é ilusão. Entende? E assim, eu não tô aqui pra dizer, pô, o Rafa tá ganhando muita massa magra. Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente tá criando uma ilusão com o físico dele, revivendo a musculatura dele, criando uma densidade, tá? Então, né, pra quem quiser se pegar muita ciência, eu não vou falar de hipertrofia, mas assim, criando uma densidade e um aspecto que ele ainda não mostrou. Então, como eu disse, você perguntou o que eu buscava no Rafa,
É exatamente jogar o jogo dele e encontrar o melhor físico dele. E nisso, velho, não adianta eu tentar buscar um Rafa pesado. Porque às vezes um Rafa com 120 quilos no palco parece menor do que um Rafa com 115. Só que bem condicionado, bem finalizado. Mostrando o brilho que a linha dele tem, que a profundidade de corte dele tem. Sabe? Então, de novo, não importa quanto que ele subiu no raio. Pode ser que ele suba com o mesmo peso no New York. Pode ser que ele suba com, tipo assim, 2, 3 quilos a menos. Ele vai parecer maior. Porque a gente tá jogando um jogo no qual o aspecto físico dele tá completamente diferente. Sabe? E uma coisa que, tipo assim, é importante, né? As pessoas veem foto dele sozinho e falam, ah, Rafa parece Classic. Não entendem nada, né? Mas enfim, pega o Rafa no pior físico da vida dele, que foi em Ohio. Velho, na lineup ali com o Brandon Curry e com o Martin, ele não ficou pequeno, velho. Ele tava muito atrás em condicionamento. Pega a foto aí. Se tiver. O Rafa tá pequeno? Irmão, por isso que eu falo, quem fala não entende nada. Não entende nada. Eu tava lá pessoalmente, tá? Tava lá pessoalmente. De novo, velho, eu tô falando que o Rafa é maior que o Simpson. Não, né? Obviamente isso aqui é uma foto, mas Mas mesmo não lado a fica lado. longe, cara. Velho, é porque, de novo, fisiculturismo, irmão, é ilusão. Velho, quem você acha que é mais pesado? O Samson, o Derek ou o Raj? Obviamente é o Samson, né? Quem foi ganhar o Mr. Olympia? O Samson ficou em quarto, pô. Ele era mais pesado. Tudo bem, ele tava mais leve do que as versões anteriores, mas ele ainda tava mais pesado que a galera. É isso aí, rapaziada. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like, que ajuda muito na divulgação. Se inscrevam no canal ativando o sininho. E é claro, comentem aí também suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo.